Paulo. Agora é hora do quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre, com a jornalista Liliane Bento, que hoje recebe a Alexandra Alves Pedrosa, né, Alexandra, que já está aqui. A gente vai falar como superar o medo de dirigir. É possível isso, né? De que forma? Porque as mulheres, principalmente, né? Homens também, mas numa minoria, maioria mais mulheres, que tem este trauma. Bom dia, Liliane. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E a Alexandra, vamos ver se ela desvenda esse segredo para nós, porque uma coisa até engraçada. Eu conheço algumas mulheres que elas tiraram a sua carteira, né, passaram, mas depois, na hora de pegar o carro, elas não conseguem. Diz que vai lá, engata uma primeira e volta para a garagem. Não querem dirigir. Você lida com muitas mulheres assim, Alexandra? Sim, primeiramente, bom dia a todos. É o nosso maior público, né? Só o público feminino. Então, eu já trabalho há muito tempo, já há mais de 20 anos. Então já viu histórias. Então eu tenho muitas histórias para contar. E geralmente as mulheres, vamos falar das mulheres. Nós vamos falar das mulheres. Só das mulheres. A empresa de vocês, a Miss Driver, ela é especialista em dar um atendimento para mulheres que têm medo de dirigir, é isso, né? Sim, é como já falei, o maior público, 98%. Então nós temos nosso público total feminino. E trabalhamos, né, todas as dificuldades que elas apresentam. Então, começando desde o acolhimento emocional, porque eu tenho medo dos traumas, enfim, a gente tem todo esse acolhimento até chegar na parte final, que são as aulas práticas. Mas vocês têm uma psicóloga para fazer esse acolhimento, tentar entender o que está acontecendo? Nós temos terapeuta, psicóloga, coach, até chegar no final, que são as aulas práticas. Né? E todas as mulheres que procuram vocês, elas já estão com carteira, né? Já tiraram? Ou tem algumas que dizem, não, vou primeiro me curar e depois tirar a carteira? Não, todas já têm habilitação. Eu preciso do trabalho de vocês, porque eu tenho habilitação e não dirijo. Então, são traumas diversos, né? Por exemplo, medo e amoxofobia. O que é isso? São coisas diferentes, isso, né? Esse termo, você já ouviu falar? Eu não. Amoxofobia? Não. Eu não. Não ouviu falar? É muito comum. É muito comum. E na maioria das mulheres, né? Então, a amoxofobia é aquela pessoa que tem extremamente o trauma mesmo de só ouvir falar no carro. Eu quero dirigir, eu quero superar eu quero, na verdade, começar a dirigir, tomar o volante da minha vida, começando pelo volante do meu carro, né? E aí tem esse trauma tão grande de só ouvir e falar. Eu quero, mas eu tenho muito trauma. Mas e como é que essa pessoa tirou a carteira? Aí a gente tem um grande diferencial. Pois porque quando você chega na primeira habilitação, com aquela grande vontade, eu quero dirigir, né? Mas se depara, depois tira a habilitação, não tem medo, estou totalmente encorajada, mas depois, aquela situação que você falou no início, quando você chega, se depara com o seu carro, aí onde vem aquele grande empecilho. Né? A pessoa teve a coragem de ir lá, de ter as aulas, dirigiu o carro. E depois, quando é para ir por conta própria, ela trava. Ela trava. Então, a situação que eu já falei. A amoxofobia, ela diferencia de medo. Eu tenho medo de dirigir. Medo, você vê-se com a aula prática. Você vê-se com as práticas. Né? A amoxofobia é o medo de tocar na chave do carro. De imaginar que o carro existe. Eu quero, mas só imaginar que eu vou entrar, tocar a chave do carro, olhar para o carro, acontece esse grande impedimento. Isso já é a parte emocional. E a amoxofobia, ela só é tratada com terapia, com terapeutas, psicólogas, psicoterapeutas especializadas para essa área também, né? Mas destinada para essa área. Mas o que eu conheço muitas mulheres que dirigem muito bem, por sinal, mas também mulheres que não chegam nem perto. Então, e que mas tem o que carteira, é que leva tem isso? tudo.
Não sei, pode ser um trauma, pode ser uma pressão, pode ser da pessoa mesmo, né? Às vezes é da própria pessoa, mas assim... Na maioria das vezes, na maioria das vezes é nós vivemos numa cultura muito machista, então, eu tenho uma coisa a falar, mas eu quero que você fale primeiro. É que a gente tem censura, né? Não, aqui não tem. Pode falar. Tem censura? Não, a gente não pode falar. Tá, a gente vive numa cultura muito machista ainda, relacionada a volante, mulheres no volante. Isso deixa elas traumatizadas. Ainda tem, tá? Eu comecei aqui em Blumenau, 24 anos atrás, eu era, salvo engano, a terceira mulher instrutora aqui de Blumenau. E depois foi crescendo o grande número de procura por mulheres, e isso foi diminuindo. Hoje, graças a Deus, ainda temos bastante preconceito em relação a isso, mas diminuiu, vou dizer, 80%. Que não é só preconceito. E agora eu vou fazer um caso verídico. Não é preconceito. Tá. É porque assim, a minha mãe, quando era mais nova, claro, ela queria aprender a dirigir. Meu pai era o dono do carro há 30, 40 anos atrás, né? Só que cada vez que ela fazia alguma coisa errada, porque quando você está aprendendo, você esquece um freio, você faz uma coisa errada, né? Ele dava um grito com ela. E ele era uma pessoa maravilhosa, mas com o carro era um problema. A minha mãe pegou um trauma tão grande que ela disse, nunca mais eu quero aprender a dirigir. E não aprendeu, não foi para autoescola, não quis mais ter aula com ele, nada. Aí eu cresci e eu quis aprender a dirigir. E era naquela época que podia aprender em casa, você não tinha necessariamente que estar na autoescola. Depois você ia para fazer o teste. Hoje, obrigatoriamente, tem que fazer as aulas, né? Que é a melhor coisa. Então, eu começava a fazer as coisas. Aí ele começava, freia aqui, passa ali. Do mesmo jeito que ele fez com a minha mãe. Mas eu, ao contrário da minha mãe, um dia eu larguei o carro no meio da rua e disse assim, não aprendo mais com você, vou para a autoescola. E fui para a autoescola. Exatamente. Aí, no dia de fazer a prova, a gente, naquela época, também ia com o nosso carro, né? Aí eu precisei dele, claro, o carro dele, né? Aí ele me levou. E uns 7 na minha frente, tudo reprovou. Aí ele dizia assim, vamos embora, todo mundo está reprovando. Se não, já paguei, se eu reprovar, fazer ou não fazer, não vai mudar nada. Então eu vou fazer. E eu passei. Aí, mas eu fui diferente da minha mãe. A minha mãe travou e até hoje não pode ouvir falar em dirigir um carro. E eu acredito que isso tenha acontecido, não sei se hoje ainda acontece, com muitas mulheres. O cara dá um grito, namorado, marido, irmão, pai, e elas começam a ficar com medo, porque elas não são encorajadas. Exatamente, é o que mais a gente... Então, é mais do que preconceito, relatos, né? São relatos de que, cuida com a roda do meu carro. Olha esse arranhão cuidado, aqui. Você vai arranhar o meu carro, é um carro que eu acabei de comprar. Então, assim, existe muito isso, sabe? Mas será que esses mais jovens hoje ainda se comportam assim? Não. Pois é, não. Acho que não, Eu né? conheço muitas mulheres que não dirigem, não porque o marido ou namorado, é porque elas não querem mesmo, elas sim, fizeram autoescola e foram incentivadas pelos companheiros. Mas tem trauma. Mulheres que nem sequer têm companheiros, mas tem trauma. Mas daí de onde viria esse trauma, Jorge? Pode Se ser nunca da nem própria tentaram. pessoa. Da própria pessoa. Da própria pessoa, às vezes Às tem. vezes mas é um medo, né? Você vê tantos acidentes violentos, tanta coisa que trava as Também, pessoas, né? Mas né? procura um especialista. Que né? daí é vocês. Que nem nós, procura um especialista, que nem eu falei, se não vencer o medo, esses traumas com as aulas práticas, nós temos outros meios, né? Como terapeutas. Se eu quero dirigir, então procura meios para você dirigir. Hoje é uma independência tão grande. Mas é importante, eu ia falar da liberdade, que é você ter a possibilidade de onde estar em qualquer momento, simplesmente decidir ir embora ou ir para algum lugar, você pegar isso sem depender de ninguém, né? Isso não tem preço. Hoje, e eu digo, homens e mulheres têm que saber dirigir. Hoje os relatos que eu escuto, são muitas histórias, né, de muitos anos atrás. E aí, eu espero meia hora, o Uber, o cara cancela, tem esse negócio de transporte de aplicativo, que é complicado. Ou você está numa festa chata, você tá né, numa a pessoa que foi com você não quer ir embora, tem tanta coisa, e você tem muitos compromissos por dia, tipo, quero ir no médico, no mercado, enfim, e passar no shopping, então, você vai cada vez pedir um aplicativo, sai caro. Sai caro, e é muito chato ficar esperando e tal.
Então, tem tudo isso. você ter a liberdade de entrar no seu... Eu sempre falo para minhas alunas, liberdade de entrar no seu veículo. Agora eu vou lá na casa da minha amiga tomar um café, que muitos falam assim, eu queria tanto tomar café na minha amiga, na minha mãe, na minha parente, em outra cidade, mas depende sempre de uma outra pessoa. Mas sabe o que aqui entra? Daí eu acho que entra nas terapias de vocês. O quanto uma pessoa valoriza a liberdade de ir e vir sozinho, de não precisar depender de alguém. A independência. A independência, porque tem gente que gosta também de saber que o outro está ali para fazer. A minha irmã aprendeu a dirigir mais tarde, e eu dizia para ela assim, Lisa, por que toda hora que você precisa de alguém, você tem que pedir para o teu marido para te levar no médico, para te levar para fazer a unha? Você aprende a dirigir. Até que um dia ela resolveu que ia aprender a dirigir. Daí aprendeu a dirigir moto, começou a andar de moto. Hoje dirige de carro, daí ela não pegava BR. Hoje ela já vai para tudo que é lugar. Eu disse, olha como é bom. Ele quer ficar em casa, deixa ele em casa, vai você. Liliana, eu só queria abrir um parênteses aqui, já voltando ali com o nosso papo de hoje, porque acabou de ser suspenso o julgamento do Jorge Seife, lá no Tribunal Superior Eleitoral. O senador catarinense está sendo julgado de uma acusação de abuso econômico durante a campanha, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, transferiu essa parte do julgamento para o dia 16 de abril, alegando que não haveria tempo de ouvir todas as partes até o meio-dia. Portanto, foi pausado o julgamento, se é que a gente pode falar assim, do senador Jorge Seife, e ele retorna no dia 16 de abril. Só para passar para a nossa audiência essa informação que é tão importante, né? Claro. Podemos ter mudança dessa nossa vaga catarinense lá no Senado. Agora, uma questão que eu queria perguntar para a nossa convidada de hoje, Alexandra, é o seguinte: tem mulheres que dirigem só no quintal. Eu me referindo ao quintal, ou só no bairro, ou só vai ali no serviço e volta, ou só vai até o mercado e volta. Precisou sair mais longe, ir para o centro, que tem mais movimento, ou de uma cidade para outra, ela já não vai. Isso também é um trauma que é possível ser superado? Certamente, é bem possível ser superado. E a gente trabalha também exatamente isso. Não só, tem alunos, tem pessoas que falam assim, eu quero fazer aula só no meu bairro. Eu sou super contra. Peraí, você não vai fazer aula só no seu bairro, mas eu quero ir só no mercadinho da esquina, foi o que você falou. Ela quer só isso. Só isso, eu preciso só disso. Eu conheço muitas, eu também conheço. Muitas pessoas assim. Passou para ter que atravessar a cidade, ou é o marido, ou é o namorado, tal. Mesmo ela tendo veículo, ela não vai. Eu tenho amigas que só dirigem dentro de Blumenau. Não, mas vamos dar uma volta na praia, só se você dirigir. Exatamente. Não vão. E, eu moro no bairro da Velha, eu só preciso e quero dirigir no bairro da Velha. Não, peraí, comigo não funciona. Entrou no carro, se tem um hospital, região central, como é que você vai aprender a dirigir na 15, na Beira Rio, na 7? Estou falando da região de Blumenau. Tudo a gente tem na região central. Shopping, eu quero ir no shopping. Não sei, porque eu só dirijo no bairro da Fortaleza da Velha, entendeu? Então, comigo não. A gente trabalha toda essa mobilidade, até para ir para outra cidade. Eu quero ir para a praia, Curitiba, nós temos instrutoras especializadas, né? Todas nós somos, claro, mas tenho instrutoras que fazem só, quero ir para Curitiba. Então, você vai para Curitiba com aquela aluna. Eu quero ir para Bombinhas, Balneário, e faz BR, ou Alto Vale, enfim, a gente faz todo esse trabalho para que você não fique somente ali no seu bairro, né? E vocês... Quebra esse tabu, esse gelo de poder andar mais em outros lugares. Vocês pegam muitos casos assim? Muitas pessoas procuram. E o que elas alegam? Então, são diversos motivos, mas o mais como comum, eu já falei. assim. O mais comum é realmente o medo de tirei a habilitação quando me deparo, né, a situação que você falou, quando me deparo com o meu carro, eu não consigo realmente dirigir. Mas o que está por trás? Qual é a maioria? O que diz que está por trás? É muito veículo na rua, será? Muito movimento? Ou na rodovia, muita velocidade, né? Acidentes graves? Não, elas não veem
muito acidente, muitos veículos nas ruas e quer superar isso, até é mais essa questão de que eu quero superar, andar no trânsito, saber. Mas elas porque não hoje, dão um motivo para dizer o porquê que não gostam? Porque normalmente, né, se eu digo que não gosto de uma coisa, você me diz por quê. Mas tem vários motivos. Então, mas os Por mais exemplo, comuns. não tenho carro, meu marido não deixa dirigir o carro dele. Não precisa se conter para falar os motivos. Pode falar, porque a gente sabe disso. E trauma mesmo de enfrentar. É a situação que eu falei. Tenho medo, mas a moxofobia de causar, né, de entrar no carro e causar um acidente, que aí também é insegurança. Né? Mas se você assim, trabalha e tem o medo. Quando você fala em medo, eu vou repetir a pergunta. Se eu te disser assim, eu tenho medo, sei lá, do escuro, você vai dizer, mas por quê? Então, quando ela chega para você e diz que é medo, não é a moxofobia, isso a gente tem que aprender, né? A moxofobia é diferente do medo. Isso, eu cheguei para você e disse, eu tenho medo. A primeira pergunta não é, você tem medo do quê? O que que te assusta? Exatamente. Então, é isso que a gente queria saber, quais são as principais, porque tem vários medos, né? Exato, tem vários medos, mas o medo do dirigir, medo de causar um acidente. Mas de causar um acidente. Mas por quê? De machucar alguém. De machucar alguém. Porque eu estou insegura. Então, onde entra as aulas práticas, né? E aí são superados esses medos. Já aconteceu de alguém, vocês não darem conta? De fazer todo o curso e não dar certo? É muito difícil. Porque, assim, eu vou ser muito sincera, a gente sempre deixa muito claro, 50% é do profissional e 50% é do candidato, do aluno. Né? Então, tem pessoas que falam, eu peguei 10 aulas e não dirijo. Eu discordo totalmente. 10 aulas não faz você motorista. Você tem que pegar, você tem que investir no que você realmente quer. Eu quero dirigir, então invista no que você quer. Né? Então, pratique. E muitas vezes peguei a aula, mas não dirijo, mas chegou em casa, não tocou no carro, não faz o exercício que a gente fala, olha, pratica tudo que você aprendeu, vai na esquina, volta. Estou com medo ainda, né, de pelo menos entrar no carro, então liga de volta para a gente, nós temos todo esse suporte, né, de estar sempre... depois das aulas, está sempre se comunicando, e é tanto que a gente recebe muitos relatos de que estou dirigindo, fotos, vídeos, né, visitas. A maioria dessas mulheres foram superadas. Que são alunas de vocês, elas têm o carro próprio ou não? É o carro familiar do marido ou ainda não comprou? Qual é a maior parte? A maior parte não tenho carro ainda, mas vou comprar meu carro. Porque eu acho que o ter o carro já dá um pouco de segurança. Do tipo assim, se eu bater e esculhambar com ele, é meu, não vou ouvir de ninguém. Porque eu, quando comprei meu primeiro carro, eu fiz isso. Porque cada homem que sentava do meu lado no carro cuida disso, cuida daquilo. E, olha, isso aqui, cuida ali, se não freou. Aí um dia eu disse, o carro é meu. Se eu quiser jogar naquela parede, não tem problema nenhum. Sou eu que vou perder. Aí pararam de encher o saco. E eu acho que isso é uma coisa que incomoda as mulheres. Um homem do lado dando pitaco. Exatamente. E a gente sempre fala, não pega... eu vou pegar a aula ou um treinamento com meu aluno, meu namorado... meu marido, meu namorado, meu pai. É aquela situação que você falou. Só grito e ali você acaba fica com mais medo, mais trauma. Porque o outro está inseguro. Ele não é profissional. Os parentes, né, os mais próximos, eles não são profissionais. E eles não se são acham no direito de gritar com você. E tem a liberdade. Na escola, não. Aí fica inseguro, porque a pessoa que está dirigindo também está insegura. Então, gera aquele... Sim, o nervosismo, né? Um passando para o outro, então não combina. Então, procura um profissional. O profissional vai estar ali para te ajudar, com segurança, com muita prática, profissionalismo. Né? E as mulheres que fazem, que ainda não têm o carro, mas dizem, eu vou comprar o meu carro. Se elas demorarem muito para comprar, essas aulas que fizeram com vocês, daqui a pouco elas não vão ter que fazer um reforço, voltar a fazer? Sim, certamente vai ter que refazer novamente, né? Porque acaba perdendo aquela prática que obteve nas aulas. Então, é importante. Já estou fazendo aula,
Mas o meu veículo já, daqui a uma semana, já vai estar... O ideal é isso, ideal já é está isso. perto. E também trabalhamos diretamente com o carro do aluno também. Daí ele já vai se Eu quero acostumando. fazer aula com o meu carro diretamente. Então, a gente tem instrutores especializados para ir até a sua residência e trabalhar com o seu veículo. Você disse que é instrutora há mais de 20 anos, que era uma das 3, né, nessa época. O que te levou a trabalhar, a dizer, não, nós vamos trabalhar com mulheres, né, fundar a empresa, porque eu sei que você tem uma sócia que inclusive está doente, né, não veio hoje. O que levou vocês? Não, vamos fazer isso para mulheres. Então, eu trabalhava com todos os, né? Autoescola normal. Autoescola normal, e eu iniciei em 2007 com habilitados. Só que no decorrer do tempo, a Karina, que inclusive era para estar aqui, ela visualizou só mulheres. Porque a grande procura foram o público feminino pelas aulas. Antes era homens também. Nós temos homens que procuram também, né? Sim, bastante. Eu conheço homem que não dirige, tá? Nós temos bastante alunos masculinos. E aí ela visualizou a parte de... Na verdade, a gente, né? Ela conversou comigo, eu falei, mas a gente não vai deixar de atender o público masculino, né? Não, então vamos especializar somente para mulheres. E aí aumentou muito mais essa procura. O carro-chefe é esse, mas, por exemplo, se o Jorge quiser ir lá fazer umas aulas, pode. Vai fazer, mas não precisa, maior prazer. Né, Jorge? Mas a gente acha que não, mas tem homens que procuram. Inclusive, as suas próprias esposas chegam, olha, eu não consigo, é ao contrário, aí inverte. Né? Eu quero ajudar o meu esposo a dirigir, mas eu não consigo com ele. A coisa está bem invertida, né? Mas, e aí procura gente para dar aula para essas pessoas, para esses rapazes também, para esses senhores, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já apareceu o inverso, por exemplo, alguém que chega lá para vocês e diz assim, eu preciso me controlar. Né? Não é que eu não dirijo, é que eu estou confiante demais. Né? Estou abusado demais, ou abusada demais. Né? Preciso tomar umas aulinhas para ter um controle. Porque olha o que tem de gente abusada. Tem bastante, que acha que sabe tudo. Mas será que a palavra é abusada, gente? Será que não é assim, gente folgada, assim, que sabe o que tem que fazer? Autoconfiança, talvez. Pois eu não sei se é isso ou se é que sem gera uma sequência de acidentes. É que eu não estou falando de acidentes graves, né? Mas pequenos, né? Acidentes. Aqueles que te doem no bolso pra caramba, né? Hoje foi para-choque, outro dia foi o retrovisor, outro dia foi isso, foi aquilo, um arranhão. Que começam a ser muito frequentes essas situações e daí, peraí, eu vou pegar uma aulinha de novo porque alguma coisa não está dando certo. Até esse momento ainda não veio. Ainda não? Ainda não. Mas é possível fazer correções, digamos, sim, podemos usar isso, né? Eu acho que é correção no modo de dirigir. São casos, ou uma direção mais defensiva, né? Sim, direção defensiva sempre as pessoas estão procurando. Eu sei dirigir, mas eu preciso me corrigir. Mas não é um público, né? Eu tenho uma amiga minha que ela adora o carro dos outros, cara. Parece um imã. Bate, você quer Deu dizer? uma ré, poft. Ai, lá foi mais um para-choque. Assim. Falta de atenção. Isso quer dizer, isso talvez é falta de atenção, não é? Pois mas essa falta de atenção pode ser corrigida, né? Pode ser corrigida. Porque outro dia eu estava paradinha ali no posto, bem estacionada, corretinha, que eu sou muito perfeita nesse sentido quando se fala de trânsito. E aí um rapaz veio, deu a ré e bateu no meu para-choque. Falta de atenção, só falta de atenção. Então, tinha espaço para virar para a direita, para a esquerda, reto. Não, ele foi exatamente a 3 metros de onde eu estava, reto. E aí pediu desculpa. Eu estou com falta de atenção, eu estou apressado. Não importa se você está apressado. Mas dá uma olhadinha, né? Qual é o carro que está ao lado, né? E esses treinamentos que vocês dão para as mulheres, eles são muito longos? Ou tem mulher que 1, 2 aulas ou uma conversa? Como é que funciona na maioria das vezes? É muito relativo.
né? Então, nós temos alunos que pegam de 70 a 80 aulas, nós temos alunos que ficam assim, 1 ano dirigindo, praticando conosco. Sério isso? Tem pessoas que pegam em 10 aulas, então isso é muito... É de pessoa... de pessoa então, para pessoa. Então, se a pessoa não precisa se preocupar. Ai, mas não vai dar certo. Não, se precisar ficar 1 ano, fica 1 ano, Fica não um tem ano. problema. Se eu quero dirigir, fica 1 ano. Eu tenho muitos alunos que ficaram 8 meses, 1 ano, todo mês, 10 aulas, 15 aulas, e ali eu preciso e quero dirigir. Então, aquela situação que eu falei, quando a gente quer, a gente precisa investir e buscar. O que vale é se sentir seguro, né? Buscar essa segurança de ir e vir, não só dentro da cidade, mas para outras cidades também. E representar segurança para os outros Exatamente. também. Então, estamos no nosso horário, né? Eu acho que foi bem esclarecedor, porque tem bastante gente que realmente tem medo. Se quiser deixar as redes sociais de vocês, para quem quiser saber mais sobre o assunto, né? Sim. Entrar no Instagram, @centromissdriver.com.br. Aí vê as nossas fotos, acompanha nosso trabalho, tá? Tem muitos vídeos, tá? Miss Driver. Miss Driver. Com 2 S. Dois Com 2 S. S's. Procura aí nas redes sociais que acha facinho, né? E tem Isso. todas as informações, orientações e como fazer também, né? Como fazer. Para ter aulas extras. Tá certo, Alexandra. Obrigado Muito pela tua obrigada. participação, né? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada a vocês, Obrigada. tá? Liliane Bento, obrigado mais uma vez pela participação. Uma ótima semana. Para todos vocês também. Até a próxima.